A paz, irmãos. No início do ano de 2024, eu tive um sonho que mostrava, sobre escassez de alimentos e que para, digamos, os filhos de Deus ou as pessoas que foram escolhidas por Deus, esses não teriam falta de nada, nem de abrigo, nem de alimento. E o sonho foi assim: eu me vi de repente chegando, numa espécie de refeitório. Era como se eu estivesse de manhã, assim, chegando para fazer uma refeição. E eu vi um casal sentado em uma mesa pequena, uma mesa de 4 lugares, simplesmente, só tinha aquela mesa ali, mas tinha geladeira com alimentos. Era um paredão imenso, assim, todo de geladeiras. Elas eram todas de vidro, como naquela seção de frios nos grandes supermercados que tem aquelas geladeiras, assim, uma do lado da outra para você pegar os frios. Nessa uma, tinha várias, várias, várias prateleiras de baixo até em cima, e eu fui abrir uma porta e peguei a minha porção. Era assim, como se fosse uma fabricação em série, tudo igual, tudo a mesma coisa, tudo o mesmo alimento. Tinha milhares de bandejinhas, aquelas bandejinhas de plástico ou acrílico transparente que a gente pega no mercado, era simplesmente tudo, natural. Salada era em todas iguais, eram rodelas de tomate, repolho picadinho e folhas de alface, só isso. Eu peguei a minha, fui até a mesa, sentei, e quando eu estava terminando de comer, o casal conversava, não me lembro da conversa deles, não participei. Quando eu estava terminando de comer, os 2 se levantaram, abriram a porta e saíram. E eu senti a necessidade, o ímpeto de sair atrás. Quando eu saí, era, assim, notório a diferença climática de dentro e lá fora. Lá dentro era como se tivesse ar-condicionado ou um ventilador ligado muito fresquinho. E quando eu saí, meu Deus, um calor, parecia um forno, assim, aquele vapor. Um calor, uma terra árida, árida. Você olhava assim a imensidão, só aquela terra vermelha, árida, um pó, uma coisa horrível, um vapor quente. E aí eles foram até o chão assim e começaram a pegar, tirar da terra, espigas de milho. Não era pés de milho com espigas, eram espigas de milho plantadas direto na terra, como se as espigas tivessem brotado daquela terra vermelha. Era como um solo que foi preparado para o plantio, arado, só que aquela terra estava extremamente seca, árida e com as espigas plantadas. Eles tiravam aquelas espigas do meio daquela terra fofa, daquele pó assim, e abriam. E aí reclamavam, não tem nada. Ia lá, abria outra, não tem nada. E reclamando e abrindo. E até que eu fui atrás e comecei a constatar. E eu falei para eles: não adianta, só tem o sabugo. Era como naquelas espigas do sonho de Faraó, que você abria, não tinha grãos daquele jeito, não desenvolveu. Apesar da palha estar verde, como uma espiga que você vai lá e colhe do pé de milho, aquelas espigas estavam plantadas, mas não tinha grãos, nenhum grão, era só o sabugo. Isso que eu falei, não adianta, não tem grãos, é só o sabugo. A gente ouviu um ronco de um barulho de um motor de avião. Aí olhamos para cima, ia passando um pequeno avião, parecia um monomotor, e ele tinha uma faixa, uma mensagem naquela faixa pendurada. Quando eu acordei, eu fiquei na dúvida, não consegui me lembrar se a faixa era vermelha com escrito em preto ou o contrário. O fato é que tinha uma frase escrita na faixa. A faixa ela era um pouco transparente do que o avião estava passando, a faixa ia ao vento assim tremulando, e eu via só que a faixa escrita ficava ao contrário para a gente. E eu perguntei o que é mesmo que está escrito ali? Aí a mulher disse assim: deixa que eu vou ler. Eu sei ler de trás para frente. Mas quando ela foi me falar o que estava escrito, eu acordei. Então, deu para perceber que não era para eu saber
o que estava escrito naquela faixa, o qual era a mensagem, mas, assim, pelo clima que estava ali, e deu para entender que é no futuro, onde que é como aquela passagem da Bíblia que diz que o sol vai aquecer 7 vezes mais, porque não se via uma folha qualquer naquela imensidão até onde os olhos alcançava no horizonte, era só terra árida. E deu para perceber, assim, aquelas espigas provaram que não dava mais para plantar, cultivar nada, que não produzia nada. Mas lá dentro, para quem estava debaixo das asas do Senhor protegido, ali não faltava o alimento, não faltou eletricidade, porque as geladeiras estavam funcionando, o clima ali era climatizado, o ar. Então, quem estiver com Deus vai estar protegido e seguro. É lógico que para quem ficar, acredito que ali é na grande tribulação, mas para quem ficar e for resgatado, ali devia ser alguma espécie de refúgio. Lógico que não é para todos, né, para todo mundo, mas os escolhidos vão ter um refúgio. Pelo menos foi o que eu entendi desse sonho.